Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância para a nossa vida, financiando a obra de Deus. Verso áureo, 1 Coríntios 3, verso 9. Porque somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então somos todos nós cooperadores da obra do Senhor. Podemos ajudar em diversos âmbitos, em diversas áreas. E aqui uma das áreas que nós podemos usar os dons e talentos que Deus nos concedeu, é saber administrar bem os bens materiais que Deus nos concedeu, o dinheiro, as finanças, para que assim possamos custear a sua obra aqui na terra, para que assim possamos financiar a obra do Senhor, ajudando o ministério na pregação do Evangelho. Deus fez dos homens seus mordomos. A propriedade que lhes pôs nas mãos é o meio que ele providenciou para a divulgação do Evangelho. Então, os bens que Deus nos concedeu, bens materiais e bens espirituais, devem ser usados para a honra e para a sua glória, para o bem e para o avançamento da sua obra. E nesse caso específico aqui, as propriedades, os bens materiais, as finanças, devem ser usados. São providências de Deus na nossa vida, também para ajudarmos, para auxiliarmos no financiamento, na divulgação do Evangelho. Será que estamos fazendo essa obra? Precisamos meditar sobre isso. O primeiro tópico vem nos falando que Deus nos deu algo para todos. Deus deu algo para todos. Qual é o método de Deus para aperfeiçoar e unir suas ovelhas dispersas? Efésios 4, 11 a 16. Aqui vem nos falando que Deus deu métodos, né? Deus deu dons para cada um dos seus filhos, dons, deu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para doutores, profetas. Deus distribuiu os dons do Espírito Santo conforme a capacidade de cada um. Então, cada um de nós temos dons, temos talentos para desenvolvermos para a obra do Senhor. E esses dons, esses talentos, é para ser aperfeiçoado. E quando nós usamos para a honra e para a glória de Deus, aperfeiçoamos então a unidade da igreja. Todos então trabalhando. O objetivo desses dons que Deus concedeu a cada um de nós é o aperfeiçoamento dos santos para a obra da pregação do Evangelho. Será que nós estamos então buscando desenvolver os dons que Deus nos concedeu por meio do Santo Espírito? Diz a nota: esse é o meio que Deus ordenou para o aperfeiçoamento dos santos, no conhecimento e na verdadeira santidade. Então Deus concedeu aos homens dons para cada um de nós, para o aperfeiçoamento da sua obra. Devemos usá-los dia a dia na presença do Senhor e assim esses dons serão multiplicados e a obra do Senhor avançará. E a letra B vem nos falando que isso envolve um dever e um privilégio para cada crente. É um dever e um privilégio para cada crente. Por quê? Porque é um privilégio receber um dom da parte de Deus. É um privilégio receber um dom do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Mas ao mesmo tempo que é um privilégio, também vem as responsabilidades. Será que estamos usando esse dom, esse talento que Deus nos deu para a sua causa? Será que estamos enterrando os dons que Deus nos concedeu ou estamos usando para a honra da sua glória? Estamos usando para o aperfeiçoamento da sua igreja, para o aperfeiçoamento da sua obra? Estamos usando para a pregação do Evangelho, para salvar almas? É preciso uma reflexão da nossa parte, né? Então, cada um que recebeu o dom e talento deve desenvolver, sabendo que é um privilégio receber dom do Espírito Santo da parte de Deus, mas também nós iremos responder diante de Deus. É nosso dever usar esses talentos e responderemos diante de Deus a forma como estamos usando o dom que Ele nos concedeu. Diz assim o texto inspirado: embora Ele tenha chamado os homens para pregar o Evangelho, tornou o privilégio da igreja toda participar da obra, contribuindo com meios para a manutenção desse serviço. Então Deus chamou alguns de forma especial, mas Ele também chamou toda a igreja. Tem um chamado especial, um chamado para toda a igreja. Um chamado para ser pastor, um ancião, né? Um obreiro. Mas Deus chama toda a igreja participa em prol da pregação do Evangelho. Você pode pregar para um vizinho, para um amigo, para um parente, para alguém que está próximo a você, mas também existe uma outra forma de você ajudar a proclamação do Evangelho. Você pode usar o dom que Deus te deu do lado financeiro. O seu bem material que Deus te deu, você pode usar para a pregação do Evangelho, financiar a obra do Senhor, por meio dos seus dízimos, devolução de dízimos,
por meio das ofertas, das primícias. Nós então podemos aqui ajudar. É um privilégio de cada um de nós, de toda a igreja, participar dessa obra, financiando a proclamação do Evangelho. O segundo tópico vem aqui nos trazendo advertência e incentivo. A letra A vem nos falando sobre o pecado de Nadab e Abiú, filhos de Arão. Eram sacerdotes, filho do sumo sacerdote, que era Arão, conhecedores da palavra de Deus, homens que foram preparados para trabalhar no ofício da tenda do Senhor, mas que em certo momento se afastaram de Deus e ofereceram elementos estranhos, sacrifícios estranhos para a obra do Senhor, né? Eles tinham todo o conhecimento da obra do Senhor, tinham recebido dons espirituais, estavam diretamente ali na obra, né? Mas se afastaram de Deus e ofereceram sacrifício estranho, ofereceram fogo estranho, trouxeram fogo estranho para a obra do Senhor, né? Desobedeceram a palavra de Deus. Deus havia dado instruções a eles acerca de tudo em respeito a Israel, em respeito ao templo, ao sacerdócio, e aqueles homens descumpriram, desobedeceram a palavra do Senhor. E quantos hoje repetem da mesma forma? Podemos estar repetindo também, podemos estar na igreja, trabalhando na igreja, sendo membros da igreja, mas podemos estar também em desagrado, desonrando ao Senhor nas suas ordenanças, na sua vontade, no seu querer, a sua vontade que já está na Bíblia Sagrada, já está posta. Então nós precisamos analisar a nossa vida, né? E ver se estamos cumprindo as ordenanças do Senhor, as orientações, a forma correta de financiarmos a sua obra, ou será que estamos fazendo da nossa própria vontade, do nosso próprio ponto de vista, e nós não estamos seguindo as instruções do Senhor? Diz assim o Espírito de Profecia: nas instruções de Deus quanto à obtenção dos meios para a sua obra, em que trecho encontramos qualquer sugestões de bazares, audições, quermesses e entretenimentos semelhantes? Então hoje muitos também estão colocando fogo estranho, né? Querendo financiar a obra do Senhor da forma inadequada, da forma que Deus não pediu. Porque a forma que Deus pediu para financiarmos a sua obra já está descrita na sua palavra. E assim como no passado, muitos têm caído nessa situação, né? Então Deus ele quer que financiemos a sua obra, mas ele já deixou instituído o meio correto, os meios corretos. Devemos devolver os nossos dízimos, a nossa primícia, precisamos doar as nossas ofertas, a nossa oferta de gratidão ao Senhor. Assim estaremos financiando a sua obra, como temos estudado em todo esse trimestre. Então a administração da igreja irá alocar esses recursos conforme a necessidade e para a competência de cada área. Então, mas muitas vezes nós estamos usando métodos errados, métodos contrários ao plano da palavra de Deus, métodos que não são aprovados pelo Senhor. Aqui citou, né, bazares, audições, quermesses, entretenimentos, né, coisas que não são do agrado de Deus muitas vezes. Então nós precisamos analisar bem, termos cuidado com essa situação e para não cairmos no desagrado do Senhor, como aqueles dois homens, né, desobedeceram as suas ordens explícitas e pagaram com a sua própria vida, né? Então precisamos agir e financiar a obra do Senhor com os recursos aprovados, da forma que Deus requer que nós financiemos a sua obra, né? Então a forma de nós financiarmos a sua obra já está escrita na sua palavra. Devemos levar todos os dízimos à casa do tesouro, as primícias, ofertas de gratidão. Tudo isso ajuda a financiar a obra do Senhor. Não devemos usar de subterfúgios, né, de situações para forçar as pessoas também, de alguma forma, a financiar. Nós vamos ver aqui na segunda questão, mas na verdade aqui abaixo no comentário ainda diz assim: os homens estão repetindo o pecado de Nadab e Abiú. Usam fogo comum no lugar do fogo do sagrado no serviço de Deus. O Senhor não aceita tais ofertas. Então, quando nós queremos trocar a vontade de Deus pela nossa própria vontade, olha, acho que assim seria melhor para arrecadarmos tal situação, né? Criamos lanches e mais lanches, situações, né? E fazemos, às vezes, usamos o recinto da igreja. Muitas vezes esses planos não são aprovados pelo Senhor, né? Não são aprovados pelo Senhor. É Satanás que usa de vários meios para, então, atrapalhar a obra do Senhor. Até nesse sentido aqui também do financiamento da obra do Senhor. Precisamos ter cuidado e buscar mais orientações
as orientações que estão na palavra do Senhor para podermos usar os meios da forma correta. E na letra B nós podemos ver aqui, né, uma forma como Moisés ele levantou recursos para a obra do Senhor. Aqui no segundo tópico, letra B. E Moisés então ele usou recursos da forma que Deus então o instruiu. Deus instruiu a Moisés e Moisés sabiamente instruiu o povo. Não foi necessário ficar insistindo com o povo, né? Só chamou o povo à compreensão da palavra de Deus, chamou o povo para meditar na palavra do Senhor, né? Então, ele chamou o povo a ser fiel ao Senhor, a lembrar dos preceitos da palavra de Deus. Moisés ele foi instruído por Deus e assim ele instruiu o povo como deveria proceder, né? As ofertas deveriam ser de bom coração. As ofertas deveriam ser de um coração sincero ao Senhor, né? De um coração aberto a Deus, não por força, nem por insistência, nem por meio de esquemas contrários à palavra do Senhor e métodos profanos, mas de bom grado, de bom coração. E ainda hoje nós devemos seguir esse método que Moisés apresentou lá em Êxodo 35, de 4 a 5, Êxodo 36, de 3 a 6. Precisamos então aprender com o plano que Moisés trouxe da parte de Deus e orientou aquele povo, né? O plano de Moisés para angariar fundos para a construção do tabernáculo foi um sucesso. Não foi necessário insistir. Também não usou expedientes a que as igrejas populares de hoje recorrem com tanta frequência. Não ofereceu nenhum grande banquete. Não convocou o povo para cenas de alegria, dança e diversão geral. Nem instituiu rifas, nem nada desses métodos profanos ao angariar recursos para erguer o tabernáculo de Deus, né? Então Deus ele quer que doemos a sua causa, devolvamos a sua causa de coração aberto, de coração sincero, com alegria, sem insistência, e sem usar esses métodos profanos, né, de angariação de recursos, mas que possamos doar de um coração sincero, reconhecendo que Deus é o dono de todas as coisas, que Deus é o nosso próprio dono, que somos apenas mordomos da sua graça e pessoas que são usadas como instrumentos para o bem da humanidade, né? Então, ainda hoje nós devemos seguir o exemplo de Moisés e os planos que Deus trouxe para o seu povo, né? Ouvir a orientação divina, a instrução divina, de darmos então a causa do Senhor aquilo que temos proposto no nosso coração, né? De bom grado, né? Conforme está descrito na palavra do Senhor. Com o coração pensando no bem da obra, pensando no bom avançamento da obra do Senhor, no bem do próximo, né? Então devemos devolver os nossos dízimos, as nossas primícias, devemos doar nossas ofertas, a nossa gratidão a Deus e de coração, nada forçado e nem por meio de métodos que corrompam a vontade do Senhor, como está escrito na sua palavra. O Senhor apenas instruiu Moisés a convidar os filhos de Israel a trazerem ofertas. Ele deveria aceitar dádivas de todos que doavam de boa vontade, sendo sinceros de coração. Então, todos aqueles que eram sinceros de coração, de boa vontade, trouxeram a causa do Senhor, né? E aquela oferta foi tão grande que Moisés chegou um momento que ele falou, olha, já basta. Porque todos estavam de bom coração em relação à obra do Senhor. Assim também devemos ser nós, levarmos a causa de Deus tudo aquilo que ela precisa, né? O terceiro tópico vem nos falando sobre conselho prático. Na letra A, nós aprendemos aqui como podemos correr o risco de receber a mesma maldição lançada contra a cidade de Meroz. O povo de Deus estava em batalha contra o povo cananeu, liderado ali por Débora e Baraque, e foi pedido a ajuda desses líderes a essa cidade de Meroz, para que ajudassem o exército do povo do Senhor. E essa cidade nada fez, essa cidade que tinha condições de ajudar o povo de Deus nessa batalha, nada fez, se omitiu, tinha os recursos necessários. Ela simplesmente nada fez. E como podemos correr o mesmo risco? Essa cidade, então, ela, por não ter ajudado a obra do Senhor, ela caiu no desagrado de Deus, na maldição do Senhor. A mesma maldição com que os inimigos da obra do Senhor, no caso ali, os cananeus, sofreram, a mesma maldição caiu sobre essa gente, essa cidade de Meroz. Também foram amaldiçoados porque simplesmente não obedeceram o chamado do Senhor para auxiliar
a sua obra, auxiliar o seu povo. E hoje, da mesma forma, todos nós que temos conhecimento da palavra de Deus, recursos necessários para ajudar a obra do Senhor. Quando nós rejeitamos, quando nós nos afastamos, quando simplesmente nós não fazemos nada, também podemos cair no desagrado do Senhor e sofrermos más consequências, como esse povo aqui de Meroz sofreu. O que fez Meroz? Simplesmente nada. Esse foi o pecado deles. A maldição de Deus lhes sobreveio por aquilo que não fizeram. Nós temos os recursos hoje, né? Temos os dons, os talentos que Deus nos dá. Será que estamos usando para a sua causa? Os frutos do egoísmo sempre revelam na negligência do dever, sempre se revelam na negligência do dever e no fracasso de usar os dons confiados por Deus para o progresso da sua obra. Se os olhos de todos se abrissem para ver como a atual cobiça impede o avanço da obra de Deus, e quanto progresso ocorreria se todos agissem de acordo com o plano divino ao devolver dízimos e ofertas, haveria uma decidida reforma por parte de muitos, pois não se atreveriam a impedir o desenvolvimento da causa de Deus como tem feito. Então, nós que temos as condições de ajudar a obra do Senhor por meio dos nossos dízimos e ofertas, devemos então seguir o conselho da palavra do Senhor. E vemos aqui o exemplo do que aconteceu com aquela cidade de Meroz, que não ouviu então a orientação do povo de Deus, a orientação divina. Sobre eles caiu maldição. A letra B. O que as Escrituras ensinam sobre economia pessoal? Provérbios 21, 20, João 6 e 12. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Então nós vemos aqui, irmãos, que o homem que é sábio, o homem que obedece à palavra do Senhor, esse homem, ele então administra bem a sua casa, administra bem os seus tesouros, né? Para que ele tenha e também que possa ajudar a obra do Senhor. É uma pessoa sábia, aquele que administra bem os dons que Deus lhe deu, os bens materiais e as suas finanças. Então precisamos administrar bem as nossas finanças, a nossa economia pessoal para termos. E assim, quando nós ajudamos a obra do Senhor, o Senhor também nos abençoa mais e mais. E quando estavam saciados, João 6,16, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Então Jesus aqui também dando uma lição sobre economia, né? Naquele milagre ali dos pães e dos peixes, Jesus mandou recolher o que havia sobrado, né? E nos dando uma lição de saber organizarmos, né? Saber ordenar de uma forma que aplicando a economia, né? E as nossas finanças, né? Sabermos administrar as finanças conforme a vontade do Senhor também, para que possamos ajudar na sua causa. A letra D. De que forma os clamores macedônicos de hoje exigem algo de cada um de nós e como somos abençoados por atendê-los? Atos 16, 9 e 10. Nos conta que Paulo teve uma visão numa noite, um homem da Macedônia aparecia e clamava por ajuda, por auxílio, né? Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e nos ajude, nós temos necessidade. Então, depois dessa visão, Paulo logo se prontificou a ir à Macedônia para ajudar aquelas pessoas que necessitavam, né? Necessitavam tanto do pão material, mas também do pão espiritual, necessitavam ouvir a palavra do Senhor, necessitavam ouvir sobre o Evangelho, encontrar a salvação em Cristo Jesus. E Paulo não se negou e foi atrás, então, para levar aquela cidade o alimento espiritual que eles tanto precisavam. Nós hoje, o que nós estamos fazendo? Estamos ouvindo esse clamor macedônico, estamos ajudando a obra do Senhor. Há situações que é preciso levar um obreiro para determinado lugar, um pastor para determinada situação. Nós estamos auxiliando direta e indiretamente a obra do Senhor, ajudando com as nossas finanças para que sejam financiada a obra naquela cidade, naquele local. Muitas pessoas estão clamando hoje por ouvir a voz do Evangelho, por ouvir a salvação em Cristo Jesus. E nós estamos fazendo a nossa parte, estamos financiando essa obra com os nossos dízimos, primícias, ofertas de gratidão. Devemos colocar no tesouro do Senhor todos os meios que pudermos economizar. Campos carentes e não trabalhados têm clamado por esses recursos. Estamos usando os recursos que Deus nos deu da forma apropriada para a obra do Senhor. Muitas terras têm ressoado esse clamor: passa e ajuda-nos. Os membros de nossa igreja devem sentir um profundo interesse
Os membros da nossa igreja devem sentir um profundo interesse por missões nacionais e estrangeiras. O quarto tópico vem nos falando nossa parte no plano de Deus. A letra A, como nossos dízimos e ofertas se relacionam com a abertura de novos campos. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi ao que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, irmãos, digno é o obreiro do seu salário. Nossos dízimos, nossas ofertas devem ser usadas, então, para financiar o trabalho da obra do Senhor, para a abertura de novos campos, novas missões, novas igrejas, né? Então, nós não devemos reter a nossa mão, fechar a nossa mão, mas abrir uma forma de liberalidade, abrir nosso coração, também dar das nossas finanças, retribuir com as nossas finanças a obra do Senhor, né? Devolver daquilo que Deus nos tem dado. Isso se relaciona porque quando nós auxiliamos a obra do Senhor, nós estamos cooperando com a pregação do Evangelho. Muitas pessoas que estão precisando ouvir a palavra do Senhor, a nova de salvação. Muitos que estão precisando ser salvos, serão alcançados por essas pessoas que dedicam a abrir a verdade do Evangelho a muitas pessoas. E com o financiamento da obra do Senhor por meio de dízimos e ofertas, nós também contribuímos então com esta causa. E assim fazemos a obra do Senhor avançar. O dízimo é do Senhor, e aqueles que lançam mão dele serão punidos com a perda do tesouro celestial, a não ser que se arrependam. Que a obra deixe de ser prejudicada porque o dízimo foi desviado para várias finalidades diferentes daquelas para a qual o Senhor disse que deveria ir. É preciso providenciar recursos para essas e outras linhas de trabalho. Devem ser mantidas, mas não com recursos do dízimo. Deus não mudou. O dízimo ainda deve ser empregado para custear o ministério. A abertura de novos campos exige mais eficiência ministerial do que a que temos hoje. E por isso a tesouraria deve estar abastecida. Então nós devemos ajudar com os nossos recursos, com as nossas finanças. E isso tem um relacionamento muito grande com a salvação de muitas almas, né? Muitas almas serão salvas, porque com pouco que nós contribuímos, alguém pôde ir lá naquele lugar, naquela cidade, naquele campo, levar a palavra de Cristo, e aquela pessoa então se entregou a Jesus e foi salva. Aqui na letra B vem nos falando como Davi nos incentiva a sermos doadores generosos, né? Nós temos aqui então o exemplo de Davi. Davi, no Salmo, melhor dizendo, em 1 Crônicas 29, 10 a 12, Davi louvou ao Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade, eternidade. Verso 12, 1 Crônicas 29, 12 agora. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Final do versículo 14. Mas quem sou eu? Versículo 14. Mas quem sou eu e o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Então nós vemos aqui Davi reconhecendo a grandeza de Deus. Temos aqui Davi reconhecendo que Deus é o dono de tudo. Deus está acima de tudo. Deus deve ser louvado por tudo. Tudo vem da sua mão. E nós apenas devolvemos um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado, né, para a sua obra. Então Davi nos incentiva a ter um coração agradecido. Davi, ele reconheceu que tudo vinha das mãos de Deus. Tudo que ele tinha, que ele possuía, o reino, tudo era de Deus. Ele estava apenas ali como mordomo da sua graça, né? Deus estava acima de tudo no seu governo. E Davi falava assim, quem sou eu, quem é o meu povo para poder contribuir com a tua obra? E ele estava de coração agradecido, por quê? Porque Deus permitiu que ele contribuísse com a obra, ele e o seu povo, né? Um pouquinho, e nós hoje também devemos ser gratos a Deus por podermos contribuir com a pregação do Evangelho, com a salvação de outras pessoas. Então, Davi ele era grato por tudo isso, nós também devemos ser gratos, e por causa da gratidão nós praticamos a palavra do Senhor como ela é e deve ser em relação aqui ao financiamento da obra do Senhor. Tudo vem das mãos do Senhor. Então, nós devemos devolver nossos dízimos, as nossas ofertas de coração, sermos gratos por poder contribuir com a obra do Senhor. Esse é o incentivo que Davi nos dá aqui por meio da sua palavra e da prática, da vida prática que ele teve em relação
a esse sentido da obra aqui, dos recursos que ele ajudou também para a construção do templo. Se os recursos fluíssem para a tesouraria de acordo com este plano divinamente designado, 10% de toda a renda e generosas ofertas, haveria fartura para o progresso da obra do Senhor. O quinto tópico vem nos falando sobre uma responsabilidade, um privilégio. Temos o privilégio de contribuirmos com a missão da pregação do Evangelho, com a salvação de outras almas. O privilégio, também temos uma responsabilidade. A letra A, como o povo de Deus, adianta ou atrasa o retorno de Cristo sobre as nuvens da glória? Irmãos, todos nós temos o privilégio de ajudar, mas aqui está dizendo que o povo de Deus pode estar atrasando, ou podemos abreviar a volta de Jesus, né? Quando nós não fazemos a nossa parte, quando nós não ajudamos na igreja, quando nós não recusamos os chamados para que fomos chamados na obra do Senhor, né? Seja em qualquer nível, quando nós não devolvemos nossos dízimos, as nossas ofertas, estamos atrapalhando, estamos atrasando a breve volta de Jesus. Nós estamos vendo ao nosso redor todos os acontecimentos, né? Os sinais da volta de Cristo, mas muitas vezes a pregação do Evangelho ainda não se avançou, a obra do Senhor ainda não foi concluída, ainda não fizemos a nossa parte e temos retido a obra do Senhor com as nossas atitudes em não doarmos, devolvermos o dízimo para a pregação do Evangelho, para financiarmos a causa do Senhor, as nossas ofertas. Então, se assim nós temos feito, precisamos nos arrepender, precisamos voltar ao início, termos uma reflexão de vida e vermos onde temos errado. Será que estou atrasando a obra do Senhor aqui na terra, a volta de Cristo? Ou estou contribuindo para a volta mais breve, a volta de Cristo ainda? Se a igreja de Cristo tivesse feito a obra indicada, como o Senhor ordenou, o mundo inteiro já teria sido advertido e o Senhor Jesus já teria retornado à terra com poder e grande glória. A obra de Deus, que deveria progredir com 10 vezes mais forças e eficiência do que há atualmente, é impedida, como ocorre com a primavera, quando sopra a rajada do vento congelante do inverno, porque alguns dentre o povo, profetas de Deus, têm se apropriado dos recursos que deveriam ser investidos no serviço divino, porque o amor abnegado de Cristo não está misturado a seus atos de vida. A igreja é fraca onde deveria ser forte. Sua própria atitude apaga a luz que tem e priva milhões de pessoas de receberem o Evangelho. Nossa, quando nós olhamos isso aqui, né, dói no coração, né? Porque pode ser uma obra que nós estamos atrapalhando. Precisamos fazer uma reflexão na nossa vida. Estou ajudando? Estou contribuindo para a breve volta de Cristo ou estou atrasando a volta de Jesus? A letra B, que privilégio está ao alcance de todos os crentes? Sermos cooperadores da obra do Senhor. 1 Coríntios 3:9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouros de Deus e edifício de Deus. Todos nós somos chamados, irmãos, para uma obra especial, para a obra da pregação do Evangelho, seja pregando ao nosso redor, seja financiando a obra, para que outras pessoas possam se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho, e essas pessoas vão então a abrir campos, vão então a lugares distantes e distintos, levar a mensagem do Evangelho. Todos nós somos chamados a cooperar com a obra do Senhor de todas as formas. Uma das formas que nós podemos cooperar é financiar a obra do Senhor por meio dos dízimos e ofertas. É nosso privilégio, então, participar da salvação da vida de outras pessoas, salvação de outras almas, né? Somos chamados cooperadores de Deus, é um privilégio. Deus não precisa de nós, mas Ele quer que nós participemos, né? Somos ínfimos diante dessa obra, mas Deus, Ele quer. Olha que privilégio. Olha que honra, né? Honra e privilégio participar da obra do Senhor. Mas ao mesmo tempo em que somos chamados para essa obra, para termos honra e privilégio, também somos chamados ao dever, à responsabilidade. Será que temos feito isso? A luz que tenho conhecido tem me levado a praticar a verdade da palavra do Senhor? Ou estou inerte e nada tenho feito? Preciso analisar, preciso refletir a minha vida, né? Sobre nós, então, repousa uma grande responsabilidade. Sermos obedientes à palavra do Senhor e pregarmos o Evangelho, financiarmos a sua obra aqui nessa terra. Temos feito isso? Deus fez dos seres humanos seus assistentes sociais. Olha, assistentes sociais de Deus. Parceiros com Ele na grande obra de alavancar seu reino sobre a terra. Entretanto, eles podem escolher o caminho trilhado
pelo servo infiel e assim perder os mais valiosos privilégios já concedidos à humanidade. Então Deus, ele nos dá a livre escolha, nos chama, nos faz o chamado. Há vários níveis de chamado e vários níveis de resposta. Qual está sendo a nossa resposta diante do chamado de Deus para a nossa vida? Temos recebido o convite, temos sido servos fiéis ou servos infiéis? Precisamos então analisar a nossa vida e que possamos a cada dia nos entregar ao Senhor, para que possamos então abreviar a volta de Cristo a este mundo.